Olá, pessoal, como vocês estão? Como a gente começa? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo essa lição. Meu nome é Tiago, eu sou um dos professores da Escola Dominical, junto com o Luiz Gustavo, o Guto e a Ana Priscila. E é um prazer ter vocês aqui nessa mais uma lição que a gente vai estar estudando hoje. E a gente tem estudado nas últimas semanas sobre vários personagens bíblicos a gente tem aprendido muito com cada um deles, né? Como diz a nossa lição, são gente como a gente, que erraram e acertaram, mas sempre se colocaram aos pés de Deus. E o nosso personagem de hoje não é diferente. É um personagem muito importante e um fato muito importante que essa personagem a gente vai falar muito sobre ela hoje, é sobre fé e perseverança, sobre oração. Então, a gente ouve muito aí, né, falando de se você for cristão, você não vai ter problemas, você não vai passar por aflições. Mas hoje a gente vai estudar uma personagem que passou por muitos problemas, que teve momentos de aflição, mas que em todos esses momentos, e principalmente em momentos muito específicos que a gente vai estudar hoje, essa personagem, ela se colocou aos pés de Deus. Ela buscou a Deus em primeiro lugar, e isso fez toda a diferença na vida dela. Então, a nossa personagem hoje, ela se encontra no livro de 1 Samuel, e a gente vai falar sobre a mãe de Samuel, sobre Ana. Ana, uma mulher que a lição coloca aqui, Ana, fé e perseverança. Mas alguns tópicos que a lição traz, né, diz que Ana foi uma mulher que sofreu muito, né, que Ana foi uma mulher que ela orou e Ana foi uma mulher vitoriosa. E a gente vai conversar um pouquinho nesses próximos minutos sobre esses três tópicos, sobre como Ana, em toda essa parte inicial da vida dela, que a gente ouve falar sobre ela aqui, ela foi uma mulher que buscou a Deus e que Deus ouviu e atendeu o que ela queria. Então, a gente vai basear a nossa lição hoje no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20. Eu não vou ler todo o texto, porque é um texto um pouco comprido, mas se você quiser dar uma pausa agora aqui, você vai lá, ler, e durante a lição, a gente vai pontuar alguns versículos. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que a gente já falou, Ana foi uma mulher que sofreu. E a gente pode ir lá em João 16:33, que fala assim, que no mundo, passais por aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Deus venceu o mundo. Então, a gente não está no mundo, a gente não está isento de sofrimento, a gente não está no mundo. Você ser um cristão, você ser um jovem cristão, não significa que você não vai passar por momentos de turbulência. Imagina que você pegou um voo, um avião, está indo para algum lugar, e aquele seu avião, por algum momento, passou por um momento de turbulência. Chuva, trovoada, aquele avião treme. Você está ali dentro daquele avião, a gente confia no piloto, que o piloto vai sair daquele momento, mas a gente fica tenso, a gente fica com medo, mas a gente tem que confiar no piloto. E a nossa vida é assim. A gente está no mundo, a gente está no nosso avião aqui, e em certos momentos a gente passa por turbulência, assim, por tristeza, por problemas, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na família, mas a gente confia em Deus, no nosso piloto, no nosso piloto maior aí, que está guiando a nossa vida. E a gente confia. E foi o que Ana fez. Ana, ela, lá nos primeiros capítulos de 1 Samuel, tá falando, começa a explicar um pouquinho sobre a história de Ana e de Eucana, mas aí começa a falar que Eucana tinha duas mulheres, uma era Penina e outra era Ana.
Penina tinha 2 filhos, né? Eu acho que é isso assim, deixa eu ver. Penina tinha, não fala sambando, Penina tinha filhos, mas Ana, porém, não tinha filhos. Ana era estéril. E aí, fala que o Senhor tinha feito Ana estéril. E aí a gente sabe que, para a época, uma mulher estéril, ela sofria muito, sofria uma pressão muito grande, né? E aí eu falo que ela sofria uma pressão interna, vamos colocar uma cobrança, né, que ela tinha e que ela devia se fazer, né? E tinha uma cobrança externa também. Mas aí, lá no versículo 6 que fala assim, versículo 6 deixa eu ver, lá no finalzinho do versículo 6 fala assim, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, né? Deus havia deixado Ana estéril. A gente não sabe, né, o porquê que tinha acontecido, mas, né, isso incomodava muito a Ana. Tanto que no versículo 7, né, fala que ela chorava e não comia, porque todo ano, né, Ana, Eucana e Penina, eles faziam uma caminhada, eles iam lá no versículo 3, fala assim, este homem subia da sua cidade de ano em ano adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Né? Então, Eucana e sua família, Ana, Penina e seus filhos, eles iam de ano em ano. E nessa trajetória, todo ano, quando eles iam, Penina, ela atormentava a Ana, né? Por Ana não ter filho. Isso deixava a Ana muito entristecida, né? Então, todo essa eu imagino que essa pressão interna que ela sentia, né, por não dar filhos, né, a Eucana era muito grande. E Eucana também sabia disso, tanto que no versículo 5, né, fala assim, Ana, porém, que quando estava no versículo 4 e 5, no dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porquanto ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, assim, Eucana sabia do sofrimento, Eucana a amava, e vamos colocar assim, a minha visão, tá? Eucana não tinha uma cobrança de Eucana em cima de Ana, mas ela se cobrava, né? Ela se cobrava porque ela sabia, né, que ela queria dar essa alegria, né, não só para ela, mas para todos que estavam ali com ela, né? E a gente não vê essa cobrança de Eucana, é muito interessante, no versículo 8, né, fala assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Porque, né, no versículo 7 está falando que ela estava amargurada, estava ali sofrendo e chorava muito. Então, no versículo 8, vem, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Né? Eucana estava ali consolando ela, tentando trazer esse consolo, né, ao coração dela, mas ela estava triste, estava ali, até porque, aí que eu vou para a pressão externa também, né, Penina não deixava barato. Penina estava ali sempre atormentando ela, Penina estava ali perturbando ela todos os... Desculpa, pessoal, eu tive que dar uma pausa rapidinho aqui, porque tinha uma mosquinha aqui, mas vamos retomar aqui. Então, Penina só fazia, né, uma pressão externa em Ana muito grande, né? Então, ela estava ali, né, atormentando, falando com Ana, e isso deixava a Ana muito, muito angustiada, né? E a gente vê também que Ana tinha um domínio próprio muito bom, porque você imagina, né? Penina ali falando com ela, e em nenhum momento a gente lê aqui que ela revidou, que ela partiu para cima, que ela falou, que ela foi reclamar, nada disso, né? Ela estava ali angustiada, ela estava no sofrimento ali, e ela fez a coisa certa,
que é uma lição que a gente tem que trazer para a gente. Ela orou. E ela realmente se derramou e se colocou aos pés de Deus. Como diz lá em Filipenses 4:6, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças. Então, Ana foi e se colocou, aos pés de Deus. Ela se derramou e se colocou aos pés de Deus, e aí a gente entra, numa parte da história que a gente conhece muito, que a gente sabe que quando ela estava lá, e aí Eli chegou para ela, perguntou, mas daqui a pouco a gente chega nessa parte. Então, a partir lá no versículo, acho que é a partir do versículo, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 9, fala assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, aí, o que a gente estava falando, Ana estava ali, que fala aqui, com a sua alma aflita, com o seu coração aflito. E aí eu passo para a gente quantos momentos a gente também está assim, aflito, a gente está preocupado, a gente está com N coisas para a gente tenta resolver e a gente faz errado, a gente tenta resolver ao invés de colocar aos pés de Deus. Não sei se você está passando por algum momento desse agora, mas eu te digo, coloque o seu problema, coloque a sua aflição, aos pés de Deus. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas a gente hoje passa por uma situação, difícil, situação de pandemia, que a gente está isolado, e muitas pessoas estão realmente passando por diversos problemas, e a gente precisa colocar esses problemas aos pés de Deus, que Deus vai trazer a solução, Deus vai encaminhar, esse problema, ele vai ouvir, principalmente ele vai ouvir a nossa oração no momento dele, no momento dele Deus vai agir, e vai trazer o conforto, ao nosso coração. Nós vamos ter paz. Então, seja qual for o problema que você estiver passando, nesse momento agora de pandemia ou em qualquer outro momento, leve isso aos pés de Deus, faça igual a Ana fez, ore ao Senhor, coloque, e esse seu problema aos pés de Deus. E Ana, uma parte interessante aqui que a gente coloca a partir do versículo 11, eu vou ler assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E é interessante aqui é que Ana, além de pedir essa bênção, a Deus, ela também se comprometeu. Ela se comprometeu, não foi com Eucana, não foi com Eli, não foi com ninguém. Ela se comprometeu com o Senhor. Ela falou: se o Senhor ouviu o coração aqui, o meu coração, e me der um filho varão, esse filho varão vai ser bênção para o Senhor. E aí a gente pode pensar: não, Ana estava fazendo uma barganha com o Senhor, Ana estava ali, se o Senhor me der, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Como muitas vezes a gente faz, a gente tenta, se o Senhor fizer isso, a gente tenta moedas de troca com Deus, mas não foi isso que Ana fez aqui. Ana estava ali e Ana prometeu, ela se comprometeu, que o filho dela, vocês imaginem, porque assim, eu tenho para mim que não foi essa troca, porque ela se comprometeu que ela daria o filho dela, para o serviço de Deus. Então, assim, foi de coração que ela fez isso, realmente, não foi uma barganha. Ela fez de coração, E
não, a gente, assim, se você deseja fazer isso com o Senhor, se você tem essa vontade, é você e Deus, né? Então, assim, as pessoas às vezes julgam muito, ou as pessoas querem fazer isso, aquilo, outro, e às vezes a gente, né, as pessoas espalham, ah, não, se Deus me der isso, vou fazer isso, aquilo, outro, mas Ana aqui fez esse propósito no seu coração, né? Então, tanto que Deus se agradou dela, né? E ela foi a pessoa certa também, né? Foi o que a gente fala. Às vezes a gente quer dar ajudinha, a gente quer que outras pessoas ao nosso redor elas nos ajudem, né? Mas Ana recorreu à pessoa certa. Ana recorreu a Deus, né? Ela não esperou que Eucana fosse e Eucana pedisse a Deus por ela. Ela não foi até o sacerdote atender, seja lá o que for. Mas ela realmente foi a Deus. Ela levou aquela aflição dela, ela levou o problema dela, né, a quem podia resolver, que era Deus, né? E aí a gente vê, a partir do versículo 12, lendo um pouquinho, né, que ele estava ali observando ela, e ele achou que ela estava bêbada, né? E aí, lá no versículo 14, ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Aí Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então, ela estava ali se derramando realmente aos pés de Deus, né? E sem se preocupar, que a gente pensa assim, às vezes a gente se preocupa quando você está na igreja, você, não vou levantar, não vou orar, não vou fazer isso porque as pessoas podem me olhar de certa forma, seja lá o que for, não. Ana estava ali, era ela e Deus, ela estava no meio ali de todo mundo, mas era ela e Deus, ela estava realmente ali se derramando aos pés de Deus, sem se preocupar, né? E aí a nossa vida de oração tem que ser assim, a gente tem que se derramar aos pés de Deus, buscar a Deus em tudo, em tudo. A gente tem, às vezes a gente procura buscar a Deus só nas decisões grandes, só nas coisas grandes, mas Deus quer que a gente coloque tudo aos pés dele, seja uma coisinha pequena, seja uma coisa grande. Deus já conhece, Deus sabe o nosso coração, né? Mas ele quer que a gente realmente se coloque aos pés dele. Ele está de braços abertos, falando, tô aqui para te ouvir, tô aqui para te atender, né? E eu vou fazer o melhor por você, né? Se você está pedindo for o melhor para sua vida, for, né, o melhor para sua vida, para o reino, né, para o crescimento do reino, eu vou te atender, porque muitas vezes a gente pede mal, né? A gente quer muitas coisas, mas se a gente se colocar aos pés de Deus, ele vai falar sim, está aqui, ou ele vai falar não, isso não é bom para você, né? Eu sei o que isso pode, né, trazer para você, então eu vou te falar não também, né? Mas se a gente estiver em comunhão com Deus, se a gente estiver em íntima comunhão, em intimidade com Deus, e dar liberdade para Deus agir, né? Ele vai fazer o melhor para a gente. E foi o que ele fez com Ana, né? E foi o que ele fez com Ana aqui, que Deus atendeu o coração dela. Deus ouviu o clamor dela, né? E realmente atendeu o que ela estava pedindo, né? E aí lá no versículo 17 fala assim: então ele respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aí um ponto que a lição coloca aqui, Ana, uma mulher vitoriosa.
E aí um ponto que a lição coloca que eu achei muito interessante aqui é que ela creu, né? Quando ela saiu dali, ela não estava grávida ainda, né? Mas ela creu na promessa, né, que Deus fez através de Eli. Ela saiu dali, ela comeu, e o seu semblante já não era mais triste, né? Como diz lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não sei se já pararam para ter essa ideia falando sobre Ana, que ela realmente creu, ela foi, Deus falou através, né, de Eli, e eu acredito nessa promessa que Deus está fazendo ali, e eu vou me levantar, vou erguer, não vou ficar mais com o meu semblante triste, eu vou realmente, vou comer e daqui para frente, né, Deus vai agir. No caso de Ana aqui, né, no versículo 19, né, logo fala, levantaram-se de madrugada, oraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho. Aqui chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Então, no caso de Ana aqui, né, ela não teve que esperar muito tempo. Mas a gente viu aí outros personagens bíblicos que esperaram, né, a promessa de Deus se cumprir por muito tempo. E aí eu trago para a gente hoje que a gente vive num mundo muito imediatista. A gente quer que Deus haja e que Deus ouça a nossa oração, né, sempre para ontem. Mas tem o tempo de Deus sempre. E esperar o tempo de Deus muitas vezes não é fácil. Você descansar, você confiar, não é fácil. O que a gente falou em várias outras lições aí, eu falei hoje também. Muitas vezes a gente tenta dar uma mãozinha para Deus, lá como Moisés e Sara fizeram também. O filho da promessa está demorando a chegar, que eu não cheguei, toma aqui, vai, e toma, né, minha serva, tem filho com ela. Mas não era essa a promessa que Deus tinha feito. Moisés teve que esperar o tempo. Às vezes você, às vezes eu, temos que esperar o tempo também. E acalmar o nosso coração, acalmar, a nossa ansiedade. Às vezes não é fácil, não é fácil mesmo. Mas temos que exercitar isso, acalmar nosso coração, acalmar nossa ansiedade e esperar em Deus. Esperar que Ele vai agir e que Ele sabe o melhor. E Ana fez isso. Ana, ela creu em Deus, creu no Deus Todo-Poderoso, um Deus que podia, que pode e que sempre poderá fazer todas as coisas. Ele cuida sempre da gente nos grandes e nos pequenos detalhes. Deus deu vitória a Ana, ela ainda teve, outros filhos depois, de Samuel, falando assim que ela teve mais três, ela teve outros filhos, 3 homens e 2 mulheres, mas ela nunca se esqueceu, de Samuel, da promessa que Deus tinha feito. Samuel, no tempo certo, e ela cumpriu a promessa. No tempo certo, aquele comprometimento, aquele compromisso que ela tinha feito, com Deus lá, ela foi e realmente levou Samuel até ali, Samuel serviu ali e foi um grande homem de Deus. Deus usou ele. E aí, nos outros, a gente não vai olhar agora aqui, mas lá no cântico, lá no versículo, a partir do capítulo 2, Ana agradece, Ana entoa um lindo cântico, a Deus, ela louva a Deus. Vou ler só o inicinho aqui,
né, que fala assim: meu coração se regozija. Então Ana orou e disse: meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. E aí ela vai falando e vai louvando a Deus, porque Deus atendeu ela, né? Atendeu o que ela pediu. Então a gente vê em Ana aqui, né? Vamos falar, Ana foi gente como a gente, né? Sofreu, teve pressões, né? Pressões internas, a cobrança dela, a cobrança exterior, né? Da sociedade cobrando, a Penina cobrando também, mostrando para ela que eu tenho filhos, você não tem. Enfrentou dificuldades, mas ela soube como enfrentar. Ela enfrentou dificuldades colocando essas dificuldades nos pés de Deus, aos pés de Deus, orando, né? E ela obteve vitória. Então, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o problema que você estiver passando na família, trabalho, faculdade, seja lá o que for, coloque essa dificuldade aos pés de Deus. Que Deus vai ouvir a sua oração se você estiver realmente se colocando de coração aos pés dele, né? E ele vai te ouvir, né? E esse momento de turbulência lá, o avião não fica em turbulência para sempre, né? Uma hora ele vai passar por isso, ele vai passar, por exemplo, a luzinha lá, né? Vai ser apagada e você vai poder ter um momento tranquilo ali até o avião pousar novamente. Então, essa turbulência que você pode estar passando, coloque aos pés de Deus. Saiba que Ele está com você, saiba que Ele está cuidando de você, né? E não se esqueça de quando esse momento de turbulência passar, não se esqueça de agradecer, né, ao piloto da sua vida. Não se esqueça do que Deus fez por você, né? A gente muitas vezes é mal agradecido, né? A gente pede, pede, pede e quando a bênção chega, a gente esquece, né, de agradecer. Faz igual lá os 10, né, que só um voltou para agradecer. Vamos ser agradecidos a Deus, né? Porque esse momento de coisas que a gente está passando, ele vai passar, né? Ele termina um dia, né? E agradecer também porque por esse momento de turbulência que você está passando, Deus não vai te desamparar, né? Tenha certeza disso, que nenhum segundo, né, Deus vai desamparar você. Ele vai estar com você, né? Ele está com a gente em todos os momentos bons, momentos de turbulência também, ele está com a gente. E a gente pensar nisso, a gente ter essa certeza, é muito bom. Então, falo para você, deixar duas coisas para a gente poder encerrar. Tenha certeza que Deus está com você em todos os momentos e seja grato. Seja grato sempre a Deus por tudo que você está passando, por tudo que você passou. Seja grato pelas vitórias, seja grato pelas dificuldades, mas tenha um coração agradecido sempre, né, a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês e a gente se encontra mais para frente. Tchau, tchau.